Vamos sentar, né? Estamos naquela meditação de segunda carta de Paulo aos Coríntios. E vamos abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 3. Nós vamos ler, hoje vamos começar do versículo de número 7 até o 13. Capítulo 3, versículos 7 a 13. Vamos falar de uma coisa muito importante. O crente que ainda não entendeu isso, nós vamos ver nesse próprio texto, ainda tem um véu na mente, no coração dele. Então, vamos prestar bastante atenção, né? Posso começar a leitura? Versículo 7. Olha que ele começa a dizer, esse é o ministério da morte. Ele está falando de um ministério da morte. Que ministério da morte é esse? Olha lá. Gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? A lei. A lei trazida por meio de Moisés. Aí ele fala, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, com letra maiúscula, que é do Espírito Santo? Então, em que consiste o ministério do Espírito Santo? Na nova aliança. Ele diz, porque se o ministério da condenação, o que era o ministério da condenação? A lei. Foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que é o ministério da justiça? Aquilo que Cristo exerceu na cruz. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face. Leia e entenda, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Olha que coisa importante, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, a antiga aliança vem até quando? Até Malaquias, o último livro do Novo Testamento. Vou ler de novo. Pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto sem venda, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha lá, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então vamos recapitular algumas coisas, né? Nós temos que entender o seguinte. Nós somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo fala que o fim da lei. A lei cobriu todo o Velho Testamento até o livro de Malaquias. Todo o Velho Testamento é o judaísmo. Tudo gira em torno do povo judeu, da história do povo de Israel, da formação do povo judeu. Então o ministério de Moisés cobriu todo o Velho Testamento. Isso tem que ser uma coisa bem clara no nosso entendimento. Mas quando Cristo vem, ele vem cumprir o Velho Testamento. Ele é o Cordeiro verdadeiro. Ele vem cumprir a lei. Ele vem ser o último sacrifício exigido pela lei. Então quando Cristo vem, ele cumpre a velha aliança. Ele cumpriu todos os quesitos da lei, ele obedeceu à lei, ele disse, eu não vim para abrogar, para pôr um fim na lei, mas eu vim para cumprir. E ele cumpriu toda a lei. E ali na cruz do Calvário, nós já explicamos isso sexta-feira passada, quando ele derrama o sangue dele.
Ali é estabelecida a nova aliança, se inicia a nova aliança no sangue de Jesus. Então nós que somos igreja, nós somos o povo da nova aliança. A pessoa toma a ceia e não sabe o que faz. O pastor pega e ora, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ela não entende isso. A própria ceia é uma expressão do Novo Testamento, aonde a igreja vive. Se você for procurar a palavra igreja no Velho Testamento, não existe. A primeira vez que a palavra igreja é citada é em Mateus 16, onde Jesus fala, sobre esta pedra que é Cristo eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja veio a existir no Novo Testamento. No Velho Testamento é o judaísmo, é o povo judeu, é as guerras físicas, um matava o outro literalmente. As promessas do Velho Testamento eram em questão geográfica, física, terra física, totalmente diferente da nova aliança que Jesus Cristo veio estabelecer. Então, enquanto o crente não entender essa divisão, entender que o Velho Testamento Cristo cumpriu. Pode ver, Isaías 53 fala que ele seria crucificado na cruz, ele levaria os pecados, as doenças. Quando é que isso se cumpre? Se cumpre na cruz. Então se eu sou um crente e não aprendi isso, não entendi isso, eu sou uma pessoa confusa. Porque uma hora lá você vê Deus mandando matar no Velho Testamento. E o próprio Deus que diz na sua lei, não matarás, mandava matar. Então, você vê muita gente que não entende essa mudança, ele está lá, ó, Deus vai mandar matar, vai pesar a mão, vai pôr doença. Porque no Velho Testamento, na lei, Deus fazia isso. Né? Mas no Novo Testamento as coisas mudaram. As coisas mudaram. Então eu preciso entender que nós somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento. O povo que nasceu de novo, nascido através da morte e ressurreição de Jesus na cruz. Então, é isso que Paulo está explicando nisso aqui. É isso que Paulo está explicando. Ele está falando que o ministério da lei é o ministério da morte. Trouxe morte e destruição. Não pôde aperfeiçoar ninguém. Mas o ministério do Espírito, que é o Novo Testamento, é vida, é uma coisa muito superior. Então vamos para a palavra de Deus, dando continuidade daquilo que nós falamos sexta-feira. Então, abra aí Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, vamos ver ali algumas explicações que o escritor de Hebreus está falando. Hebreus capítulo 8, vamos ler ali só o versículo 6, que nós já lemos tudo isso na semana passada, para que você entenda direitinho. Hebreus 8, 6, todos já acharam? Olha o que está escrito. Olha, leia e entenda, se está escrito isso aqui é verdade, não é, mas não, é verdade. Olha o que ele diz. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. O que ele está dizendo? Que o ministério de Jesus é uma coisa muito mais excelente ao que foi o ministério de Moisés, ao que foi os ministérios dos profetas do Velho Testamento. Então, de novo, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Olha lá, quanto é mediador, quanto é ele também mediador de superior aliança. Que superior aliança é essa? A nova aliança no sangue dele. Então Jesus é o mediador dessa superior aliança. Ele que faz a mediação entre a igreja, os homens e Deus. Jesus é o mediador. O mediador não é um homem comum. Hoje em dia você vê apóstolos, líderes de igreja, que eles querem ser os mediadores, eles querem controlar o povo, mandar no povo, dominar o povo. Eles não são mediadores. Nós, pastores, somos uma voz que tem a incumbência de falar a palavra de Deus. Liderança nenhuma pode escravizar o povo, pode mandar no povo, pode dominar, exigir coisas, forçar, porque na nova aliança nós temos a liberdade em Cristo. Então Cristo é o mediador, ele que faz a mediação entre nós e Deus. Por isso que ninguém se achega a Deus se não for por Jesus Cristo. E nem Deus vem a nenhuma pessoa se não for através de Jesus Cristo. Ele é o que faz a mediação. Então, quando você vê hoje em dia, nessa mídia evangélica, o cara,
Eu consagrei um vinho e o pão, é o vinho e o pão da libertação, Deus está aqui. Isso é uma farsa. Quando você vê essas pessoas de hoje ungindo rosa, água, terra, chave, dizendo que esse objeto é um mediador entre Deus e os homens, para os homens serem abençoados através disso, isso não é evangelho, isso é um feitiço disfarçado. Então eu tenho que aprender, conhecer a verdade. Então ele é mediador de uma superior aliança. Então entenda isso, meus irmãos. Olha, vamos supor que um grande empresário, ele tem indústrias para todo lado. Então ele nomeia um indivíduo que vai ser o mediador entre ele e todos os funcionários. Nenhum dos funcionários fala direto com ele, tem que passar pelo mediador. Então esse mediador é o representante deste homem industrial, esse milionário. Ele mesmo não aparece, mas tem o mediador que trata de todos os assuntos, assina tudo, cuida de tudo, trata de tudo. Quando o funcionário quer chegar a esse, vai chegar no mediador, esse mediador representa. Não tem outro. Está bem claro isso? Então Cristo é o nosso mediador, entenda, meus irmãos. Eu não me achego a Deus através de homens. Eu não me achego a Deus através de outras coisas. Deus não fica ungindo e consagrando coisas para ser intermediários e mediadores entre a bênção dele e o homem. Isso não é evangelho, isso é invenção. Então o crente tem que saber isso. É inacreditável a pessoa sair de uma igreja com uma rosa murcha, acreditando que aquilo tem um poder e vai libertar ela e vai espantar o mal da casa dela. E ela não entende o mediador que é Jesus Cristo. Ela acredita numa loucura dessa. Você já acreditou nisso? Eu já acreditei. Então, aí você chega assim, mas minha irmã, essa rosa aí, ó, cortaram, tá morta. Não. O pastor, eu tenho que pôr lá. E ela vai chupar o mal da minha casa. Olha que encantamento de macumba. Você fala, mas e Jesus não faz? Não, essa rosa é totalmente cega. Então Cristo é o mediador da superior aliança, não é o apóstolo, não sou eu que sou pastor, que sou mediador, não é o líder da célula, não é o que vai me dar cobertura espiritual, porque nenhum homem te dá cobertura espiritual. Nossa cobertura espiritual é Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo. Esses não são mediadores. Mediador é Jesus Cristo. Está bem claro isso? Agora ele fala, olha lá. Mediador do quê? De superior aliança, instituídas com superiores promessas. O que ele está dizendo? Que a nova aliança, onde Cristo é o mediador, é muito superior a tudo aquilo que Deus fez no Velho Testamento. No Velho Testamento era tudo por obras. Então você vê as pessoas dizendo assim, Deus falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você não fizer, vai ser amaldiçoado nisso, amaldiçoado naquilo. Então a lei era por obras. Encher o povo de obras, tem que fazer, não pode fazer, não pode fazer. Quando Cristo vem, ele cumpre a lei, é derramada a graça de Deus, não é mais por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Então na nova aliança é pela graça. Você é salvo pela graça. Você é abençoado de graça. Não tem custo as coisas de Deus. Não é porque você pôs um dinheiro no envelope que Deus é obrigado a te dar aquilo. Não. Deus não faz barganha na nova aliança. Não tem barganha. Não tem troca de coisas. Na nova aliança tudo é dado ao homem gratuitamente. Gratuitamente. Entende? Imagina, eu pego um envelope, ponho o nome do meu filho e vou dar lá, fazer um voto para eles. Onde está escrito isso? O que tem a ver o dinheiro com essas coisas? Não tem a ver nada. Mas, no entanto, você vê um mundo de gente fazendo esse tipo de coisa e um povo que não é ensinado acredita em qualquer coisa. Se o indivíduo, eu brinquei a semana passada, se o indivíduo falar assim, vamos fazer a campanha do capim, trouxeram uma touceira de capim. Deus, eu te consagro esse capim em nome de Jesus. Não é? Quem comer vai ser curado. Vão comer o capim acreditando. Vão ou não vão? Vão. Estou pesado hoje falando assim, não? Você entende essas coisas, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Então Cristo é mediador de superior aliança. De superior aliança com base em superiores promessas. Então eu preciso conhecer essa nova aliança, saber o que é o Novo Testamento, conhecer as promessas de Deus, o que Cristo já fez por mim. As pessoas estão atrás do que Deus vai fazer. Não, nós temos que mostrar o que Deus já fez. O que Ele já fez por mim. Tá? Tudo bem? Podemos ir avante? Então vamos ver outro texto aqui. Vamos ver duas coisas. A velha aliança, ela é instituída na base de sangue de animais. A nova aliança é instituída na base do sangue do Senhor Jesus. Então vamos ver isso na palavra de Deus. Já que nós estamos em Hebreus, abra aí, Hebreus 9, que é o capítulo seguinte. Nós vamos ler do versículo 19 até o 22. Então, isso está falando a respeito da velha aliança e de que Moisés fazia. Hebreus 9, 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue de bezerros, de bodes, com água e lã, tinta de escarlate, sopa, aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, o que Moisés fez? Ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, tinta escarlate, e aspergiu sobre o povo e sobre as coisas do tabernáculo. Então, o fundamento da velha aliança era instituída com base de sangue de animais. E a nova aliança onde nós vivemos é uma coisa muito superior. Ela é estabelecida com base no sangue do Filho de Deus, do Deus que se fez homem. Deus que assumiu um corpo humano, veio aqui na terra, foi o sacrifício perfeito e morreu na cruz e derramou seu sangue para a purificação de todos os nossos pecados. E com este sangue ele estabelece uma nova aliança. Então vamos ver isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Volta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, é um texto que a gente sempre lê na ceia, né? Então vamos ler desde o versículo 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: presta atenção, meus irmãos, isso está escrito aí, olha. É assim mesmo, você tem que... Está escrito, é verdade. Então isso aqui é verdade, olha lá. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o quê? O que está escrito na sua Bíblia? É a nova aliança, outra tradução, é o Novo Testamento no meu sangue. Então, começa a nova aliança, o Novo Testamento no sangue dele. As coisas mudaram, nós estamos nesse Novo Testamento, nessa nova aliança. Então, qual é a base da nova aliança? O selo da nova aliança é o sangue de Jesus Cristo. Na velha aliança era sangue de animais. Mas na nova aliança é o sangue de Jesus Cristo. Então olha lá, vou ler de novo. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é. Este cálice é. Vou repetir isso para ficar na tua mente. Esse cálice é o quê? A nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora ceia isso. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até quando? Até que ele venha. Então, este cálice, quando a pessoa vai tomar a ceia, por isso que, olha, não existe esses nomes de ceia. Não existe ceia da prosperidade, não existe. Ceia da conquista, ceia da volta por cima, ceia para sair do vermelho. Inventaram um monte de coisa de ceia que não tem nada a ver com a Bíblia.
A ceia é você anunciar a morte do Senhor. O que Jesus Cristo fez na cruz? Não tem nada a ver com a pessoa tomar ceia e ganhar dinheiro. Se ela está no vermelho, ela vai sair do vermelho. Se ela está em crise, ela vai dar uma volta por cima. Não, ceia não tem nada a ver. Isso é coisa do homem, da invenção do homem. A ceia é anunciar a morte do Senhor Jesus. Até quando tem que se fazer isso? Até que ele venha, até a segunda vinda dele. Então, quando eu vou tomar a ceia, eu estou anunciando, olha, Jesus morreu. Eu estou salvo, sou redimido, comprado pelo sangue dele. Fui liberto da mão do diabo, sou uma nova pessoa, sou igreja, sou povo de Deus. Na cruz ele me libertou. Isso é a ceia. A ceia é expressar a verdade da cruz. Não tem nada a ver com o empresário que entrou em vermelho, ele vai tomar a ceia para sair do vermelho. Para você ver em que nível a gente ouve essas pessoas falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você entende isso agora ou não? Entende? Então, a ceia expressa essa vitória da cruz. E o selo é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Podemos caminhar? Agora vamos ver o Paulo explicando as duas alianças lá em Gálatas. Então vamos lá. Gálatas capítulo 4. Isso aqui é muito sério. Dificilmente você vai ver alguém na mídia, lá na televisão, te explicando essas coisas. Porque esses textos que nós estamos lendo de Hebreus, explicando essas coisas, nunca eles vão falar. Mas ninguém vai vir ali na televisão e ficar te explicando, pegar uma hora da programação dele, que pega o Brasil todo, e te explicar essas coisas, mostrar para o povo brasileiro o engano. Não, esses textos não interessam. Eles vão falar do demônio que foi expulso, do milagre que aconteceu, da prosperidade. Você vai ter vitória, o milagre vai acontecer, persevera, continua, né? Aí depois vem um dar o testemunho, eu saí da favela, agora comprei uma BMW, todo mundo fala, oh, glória a Deus, né? Mas não vão te ensinar essas coisas. Vão? Não vão. Eu já procurei tanto alguém que ensine isso, para identificar o coração, mas é tão difícil. Então vamos lá. Gálatas 4. Paulo está dando uma grande explicação. Olha o que ele diz. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha, Abraão teve 2 filhos. Presta atenção. Com 2 mulheres. Uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Para ler o versículo 24. Leia e entenda. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Foi o monte onde Deus deu a lei a Moisés. Então ele está dizendo, leia e entenda. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Se está escrito aqui, é isso mesmo que é. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, a velha aliança é simbolizada por Agar, uma escrava, que gera filhos para a escravidão. Não está escrito isso aí na Bíblia? Está escrito. Então, se eu pegar a igreja hoje, só ficar no Velho Testamento, é o José, é ano de José, ano de Esdras, ano de Neemias, é a prosperidade de... Se eu ficar só fazendo as campanhas do Velho Testamento, eu estou debaixo de escravidão. É Agar é a velha aliança, não está escrito isso aqui, gera filhos para a escravidão. E o que mais você vê hoje é o quê? A pessoa só prega o Velho Testamento o tempo todo. Todas as campanhas em cima do judaísmo, do Velho Testamento, é negócio do sal, é o vale disso, é o Gideão que estava malhando trigo e vai nessa tua força, é os 318 de Gideão, é o tempo todo, é o sacrifício de Abraão que foi matar o filho, você tem que sacrificar. É o tempo todo a velha aliança. Isso leva a pessoa a quê? Gera filhos para a escravidão. Não está escrito, então é verdade. É o Novo Testamento, está explicando isso. Olha lá o que ele diz. Versículo 23 de novo. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa.
Olha só como está claro diante dos teus olhos. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Então, Monte Sinai, onde Deus deu a lei, onde instituiu a velha aliança. Esta é Agar e gera para a escravidão. Olha, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Pula o versículo 27. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Olha o que você leu. De modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Quem são os filhos da escrava? Os que estão na velha aliança, no judaísmo. Eles são filhos da escrava. Eles não serão herdeiros com o filho da livre. Não é isso que está escrito. Olha o que ele diz. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Somos filhos o quê? Da livre. Vamos explicar. Deus prometeu que Abraão teria um filho com a sua esposa. Abraão pensou que ela ia engravidar no dia seguinte, só que demorou 25 anos para cumprir essa promessa. Não foi no dia imediato. Então, Sara, mulher de Abraão, o que ela fez? Olha, já que Deus não cumpre a promessa, em vez de esperar a promessa com paciência, eles quiseram cumprir a promessa na marra. Eles quiseram encostar Deus na parede, na marra. Ou o senhor é ou o senhor não é. Né? Então, olha a ideia dela. Olha, Abraão, pelo jeito não vai cumprir a promessa. Então, se deita com a minha escrava, gera um filho com ela, e eu vou ter filho através da escrava. O que Abraão tinha que fazer? Ô mulher, tá doida? Deus falou uma palavra de promessa, vão ficar lá até se cumprir. Mas já tinha passado 25, um tempão e não acontecia. Então Abraão gerou o filho da escrava, e quando apresentou Ismael perante Deus, o que Deus falou para ele? Não, Abraão, não vou aceitar esse menino. O seu herdeiro vai nascer da tua mulher pela promessa que eu já te prometi. Então o que significa esse filho que nasceu do relacionamento de Abraão com a escrava? O que significa a escrava? A lei, a velha aliança. O que significa esse Ismael que não herdou as promessas, mesmo sendo filho de Abraão? Significa o quê? Os filhos que Agar geraria, os filhos da escravidão. Isso é a velha aliança. Agora, como que Isaac nasceu? Abraão estava velhinho, 100 anos. Vamos ler isso? Vamos lá. Romanos, só para ficar registrado que essas coisas estão escritas. Romanos capítulo 4. Capítulo 4. Ele está falando aqui sobre a fé de Abraão. Então diz assim, versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, Romanos 4,19 agora. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Né? Então o que aconteceu com Abraão? Abraão ficou velhinho, não tinha mais força física. Sara já estava com 90 anos de idade, não tinha mais condições de útero para ser mãe. Os dois não davam mais em nada. Então Deus esperou acabar todas as forças físicas dele. Quando o corpo deles não tinha condições de gerar mais nada, então Deus aí vai cumprir a promessa. De repente, naquela noite, os dois se sentiram inspirados, né? Estão entendendo? Uma ação de Deus no velhinho e na velhinha. E se sentiram bem, e aconteceu, e ela ficou grávida. Então Deus esperou acabar todas as forças físicas, todos os recursos naturais, para poder gerar um Isaque pelo poder dele. Então os filhos da promessa,
Eles não são gerados pelo esforço humano, por obras humanas. Quem são os filhos da promessa? São os nascidos de novo. O povo do Novo Testamento, a igreja verdadeira. Esses são os filhos da promessa. Então, como é que Isaac foi gerado? Quando os dois não tinham mais força, foi gerado por um milagre. Por um milagre. Então é assim os filhos da promessa. São gerados pelo Espírito Santo por um milagre do novo nascimento. Vocês estão entendendo? Então aí Deus cumpriu a promessa que havia prometido para Abraão há 25 anos atrás. Então quem é Agar? Agar significa a lei, a primeira aliança, que gera filhos para a escravidão. Eu lembro que há muito tempo atrás faziam as campanhas do Monte Sinai. O que eles faziam? Recolhiam um monte de pedidos para ir queimar no Monte Sinai. E nos pedidos que fazer o sacrifício, dar o seu tudo, não é? Você já não ouviu isso? Mas como queimar pedido de oração no Monte Sinai se lá é o lugar que gera para a escravidão? Olha que cegueira, olha que cegueira para o Novo Testamento. Quanto tempo as pessoas fizeram isso? Sacrifício, pedido de oração, Monte Sinai, que não tem nada a ver com a nova aliança. Nunca leram esse texto. Mas o que representa Sara? Sara representa a nova aliança, que vai gerar um filho por um milagre, o milagre do novo nascimento. Está bem claro isso na tua mente? Então as duas mulheres de Abraão falam aqui, ó, isso aqui é uma alegoria. Ele fala, volta lá, Gálatas 4, está dizendo que é uma alegoria. O que é uma alegoria? Né? Chega no carnaval, você vê aqueles carros alegóricos, todos enfeitados, roupa a caráter, né? Você vê o sambista cantando o samba, a música e a letra, e aquilo que ele está cantando vem o carro alegórico fazer uma representação. Então você ouve a música que ele está cantando e olha todo mundo vestido, os enfeites, os ornamentos, os carros alegóricos que expressam a letra do samba. Então, uma alegoria é uma representação. Então as duas mulheres de Abraão foram representações da velha e da nova aliança. A velha aliança gera filhos para quê? Para a escravidão. A nova aliança gera os filhos da liberdade, que são os herdeiros da promessa. Está bem claro isso na sua mente? Então vamos para a segunda etapa agora. Vamos voltar lá no texto inicial, lá. 2 aos Coríntios, né, onde nós estamos. 2 aos Coríntios. Então vamos ler de novo o texto já lido. Ele diz, e se o ministério da morte, versículo 7, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, agora, olha o ministério do Espírito, fundamentado na nova aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha como ele fala sobre a primeira aliança. Porque se o ministério da condenação. O que foi o ministério da condenação? O ministério da lei. Foi glória em muito maior proporção, será glorioso o quê? O ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, a lei foi glorificada, o rosto de Moisés brilhou. Nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. O que é essa sobreexcelente glória? É o brilho da nova aliança. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais... Olha, por que ele fala que se desvanecia? Porque a lei teve o seu fim, ela foi acabando, ela teve a glória. Então ele diz assim, muito maior glória será o que é permanente, vai ter. O que é permanente? A nova aliança no sangue dele. Está bem claro isso na sua mente? Está bem claro. Eu sei que quando a gente não aprendeu isso, você ouve pela primeira vez, é uma afronta. Né? Quando eu falo assim sobre coisa orada, ungida, e falo que isso é uma feitiçaria, quando a pessoa vem de uma igreja, que ela tem 100 objetos orados, aquilo é que nem um Deus para ela. Né? De vez em quando me liga alguém. Pastor, eu estou entendendo. Eu falo, quantos objetos orados você tem na prateleira? 80. Eu falo, joga fora. Não, pastor, até com aquele medinho que ainda aquilo tem algum valor. Então é difícil aceitar o que eu estou dizendo. Talvez a cabeça ainda leva tempo para ajustar. Mas quando ajusta, você vai enxergar a verdade. Então, talvez
possa ter alguma dificuldade em entender o que eu estou te dizendo, mas tem paciência, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Né? Agora, volta aqui. Ele vai falar sobre o véu de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Eu vou explicar, depois você lê. Moisés veio com as tábuas da lei, ele não sabia que o rosto dele estava brilhando. Então quando ele chegou diante do povo, o povo começou a achar aquilo estranho, se afastar de Moisés. Ele percebeu que a pele do rosto dele brilhava, porque ele ficou lá 40 dias falando com Deus. Então o que Moisés fez? Ele pôs um véu no rosto. Quando ele ia falar com o povo, ele punha o véu, então o povo não ficava com medo. O véu tampava aquele brilho. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o brilho acabou. Então Moisés tinha que aparecer com o rosto desvendado, porque o brilho havia acabado. O que Moisés fez? Ele continuou pondo o véu para transparecer para o povo que o rosto dele ainda brilhava. Mas já tinha acabado o brilho. O que é esse brilho? A glória da lei. Seria o tempo do fim. Então ele ficou enganando o povo, como se o rosto estivesse brilhando, mas não brilhava mais, tinha acabado aquilo. Agora, o que Paulo fala sobre isso? Olha lá o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, que esperança? Essa esperança da nova aliança. Essa visão do Novo Testamento. A palavra da cruz, os feitos da cruz, o que Cristo fez. Então ele fala assim, nós temos que ter muita ousadia no falar, ter coragem, pregar. Não ficar amedrontado, escondido, sabe, meio envergonhado diante de uma mídia. E não tem que falar a verdade, custe o que custar. Não é brigar com as pessoas, não é condenar as pessoas. Mas é falar a verdade. Todo pregador e quem ensina, ele tem que falar a verdade. Ele não pode ser aquela pessoa que fica enrolando, falando as coisas para manter o povo ali, para não cair a receita da igreja, sabe? Ou então controlando o povo. Não, ele tem que falar a verdade, nem que ele fique sozinho, nem que todo mundo vá embora, a igreja esvazia. Ele tem que falar a verdade. É isso que Deus quer. Deus está cansado de religiosidade, né? Sempre o ministro vem, dá aquela risadinha para um, risadinha para outro, passa a mão na cabeça, né? E você vai ser abençoado, glória, é só bênção, né? Faça isso, sabe aquela coisa, não prega o que tem que pregar. Não ensina o que tem que ensinar, não estou generalizando. Você entende essa linguagem ou não? Tem que falar a verdade. Então, Paulo fala, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que desvanecia. Então, o que ele fala de Moisés? Moisés continuou pondo o véu, aquele brilho foi acabando e acabou. Mas ele queria ainda que impressionar o povo. Então saía com aquele véu, o povo pensava, atrás do véu, a pele do rosto dele está brilhando. Mas não estava mais, tinha acabado. Essa é a velha aliança, teve o seu fim, teve o brilho, mas teve o fim. Agora, o que Paulo fala desse véu? Isso que eu quero que você entenda bem hoje. Olha lá. O que aconteceu? Mas os sentidos deles se embotaram. O que é uma coisa embotada? Uma coisa endurecida, truncada. Que sentidos é esse? A sensibilidade para com Deus, né? Ele fala assim, mas até hoje os sentidos deles se embotaram. Pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha o que acontece no coração deles. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Para aqui. Então quer dizer que quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu da antiga aliança permanece no coração deles. E eles não recebem revelação de que Cristo removeu isso. Então, quanta gente hoje está dentro da igreja e não tem nenhuma compreensão do Novo Testamento. Todos os ensinos e pregações da igreja é lei, Velho Testamento, é lei, Velho Testamento. Isso cria um véu, aí você chega para a pessoa e fala, mas meu irmão, você está fazendo uma campanha de libertação de demônio, quanto tempo você é crente? 20 anos. Você já é crente 20 anos e toda sexta-feira sai. Você não sabe nem o que é ser crente, porque ele só está na velha aliança, ele não entende que na cruz o diabo foi vencido. E o verdadeiro crente na nova aliança é liberto do diabo. O diabo não tem poder sobre a vida dele. Ele não acredita nisso.
Chega para ele e fala assim, você tem certeza da salvação eterna? Eu estou me esforçando, eu estou jejuando muito. Ele não tem nem certeza se é salvo, porque o véu está no coração dele. Então ainda eles estão rodeando a muralha de Jericó. Ainda eles estão atacando pedra num gigante imaginário que Davi derrubou e acabou o gigante. Ainda eles estão na campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Vocês estão entendendo? Aí depois de 4 meses é de novo a campanha. Depois de mais 5 meses é de novo a campanha. Eles rodearam a muralha de Jericó, gritaram, caiu, receba. Daqui 4 meses a muralha levantou. Eles estão de novo rodeando, fazendo... Não acaba. Eles fazem a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. E cada culto é um mergulho. Aí cada culto você tem que levar um envelope. Né? Não tem que levar envelope? Olha, meu irmão, não pode quebrar um dia. Ó, pega envelope, isso é de segunda, de terça, de quarta. Aí eles fazem a campanha, dá um mergulho pela fé, é agora. Aí o pastor vem, é agora, vai! Daqui 4 meses, meus irmãos, Deus me revelou. Vamos fazer a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. De novo. Mas não deu 7 mergulhos, não resolveu o problema. Resolveu, mas o diabo veio e criou tudo de novo. E a pessoa fica fazendo campanha anos e anos, a mesma coisa. Quantas campanhas de muralha de Jericó você já deve ter feito no passado? Toda hora é a mesma coisa. O véu está no coração deles. Sabe qual que é o maior gigante, meus irmãos? O maior gigante não é Golias, é o pecado. É o pecado que o homem pecou, estragou o planeta inteiro, estragou a humanidade toda. Mas esse Golias já caiu na cruz, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Esse é o maior problema. Vê se Paulo, qualquer um dos apóstolos, escritores do Novo Testamento, levaram a igreja a fazer campanha com esses nomes. Eles nem falaram essas coisas. Paulo nunca falou nada de Jericó. Leia lá, vê se Pedro fazia essas campanhas. Eles, quando usavam textos do Velho Testamento, era para mostrar que Cristo havia cumprido. Quando Paulo cita exemplos do Velho Testamento, ele vai mostrar que Cristo veio e cumpriu e resolveu. Está resolvido. Então o que acontece? Quando a igreja só vive no Velho Testamento, vive debaixo de lei. Vive debaixo de julgo. Então ela vai ficar assim, ó. Você tem que fazer campanha, você tem que subir no monte, você tem que jejuar 40 dias, você tem que dar o dízimo. Se não der o dízimo, você é ladrão. Você vai ser amaldiçoado, o devorador vai vir na tua casa. Aí parou o motor da geladeira. Pastor, parou o motor da geladeira. Tá vendo? É a maldição. Mas a geladeira tem 20 anos. Uma hora vai parar. Vocês estão entendendo ou não? Então você vê as pessoas que estão debaixo da lei, elas são dominadas, elas vivem debaixo de medo. Elas não entendem a liberdade em Jesus Cristo. Então elas estão numa guerra contra o diabo imaginária. Elas estão supersticiosas. Vamos orar pela irmã. Aí tinha um paninho de prato lá pendurado com desenho assim. A supersticiosa entrou, olhou para o desenho. Tem um demônio no pano de prato. Onde já se viu tem um demônio no pano de prato? Quem está debaixo de lei, está debaixo das campanhas, do sacrifício, dos votos. Não para. Ele não fala para ninguém, mas ele está numa crise aqui dentro dele, porque o espírito dele não é alimentado. Ele está numa crise na mente dele, porque ele não tem paz, ele vê demônio em tudo é o demônio. Aí a mulher tem um marido que não é crente. Pastor, meu marido não é crente, ele tem um demônio. Põe esse salzinho grosso escondido na comida dele. Aí vai a mulher fazer as coisinhas escondidinhas, a macumbinha dela. Ela vai lá, em nome de Jesus, né? Só não faz assim porque perdeu o hábito. Aí tudo escondidinho, tudo camuflado. Você percebe que a coisa é camuflada? Aí põe lá, agora meu marido vai ser liberto. Olha, filho, ele vai comer o arroz, né? Aí ele não muda. Olha, não deu certo. Aí faz o seguinte, leva esse sabonetinho ungido, toma um banhinho, vai dar certo. Vocês estão entendendo? E a pessoa vai ficando com um véu na cabeça. Ela não consegue crer que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, que destruiu o diabo na cruz do Calvário, que é o teu dono, que te comprou com o teu sangue. Ele não consegue ver que na cruz, lá vem a libertação. Ela vai acreditar que uma aguinha que ela vai beber vai libertar a vida dela. Aí você fala para ela, mas Jesus, com o sacrifício dele, te libertou. Não, não é bem assim. Mas ela acredita numa aguinha morta que não tem vida, que alguém diz que tem um poder ali.
Ela acredita nisso, olha o véu. Vocês estão entendendo o que é o véu? O véu faz a pessoa ficar religiosa, escravizada num sistema religioso, dominada por uma liderança, e a lei não deixa a pessoa pensar. Você já percebeu que tem muitos líderes que não querem deixar o povo pensar? O crente tem que ser inteligente, tem que pensar, ler a Bíblia, conhecer, livre, porque a verdade liberta o povo. Agora você vê um povo chucro que não pensa. Outro manda nele, controla a vida dele, não deixa ele pensar. E se faltar um dia, está debaixo de maldição. O que é isso, gente? Jesus liberta dessas coisas. Então quem está debaixo de lei, quem só fica nas pregações do Velho Testamento, só fica fazendo campanha daquilo, olha, doa quem doer, eu preciso falar essas coisas que eu vivi 20 anos escravo disso. E era cego e não sabia. Essas pessoas têm um véu no coração. Eles não conseguem entender que Jesus resolveu o problema. Eles falam assim, creem em Jesus Cristo, mas não confia no que Jesus fez na cruz. Não confia. Porque eu vou ler alguns textos, a igreja aqui está cansada de saber disso. Isso aqui é verdade ou não é que eu vou ler para você? Olha lá, Colossenses 1,13. Você já cansou de ouvir isso? Ouça de novo. Quem está na lei não acredita nisso. O que está escrito em Colossenses 1,13? Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, nós temos a redenção, fim da escravidão e a remissão de todos os pecados. Para quem Paulo está dizendo isso? Para a igreja, ele está dizendo igreja. Cristo nos libertou do império inteiro das trevas. A igreja é liberta do diabo. O diabo não manda na igreja. O diabo não tem controle na igreja. O diabo não manda. Quem manda é Jesus Cristo. Então Jesus, quando eu criei em Cristo de todo o meu coração, ele me libertou da mão do diabo, me transportou, me pôs no reino dele. Eu sou redimido. O que é redimido? É liberto da escravidão. Fala isso para quem está debaixo dele. Fala assim, Jesus já te libertou. Ele vai falar assim, está amarrado. Pois não, querido. Ó, Colossenses 1, versículo 13 e 14. Entende? Nos libertou do império das trevas. Quem está debaixo de lei, você fala assim para ele, Jesus já te libertou. Ele está tão viciado na campanha da libertação, e alguém pôr a mão na cabeça dele e falar, sai demônio dele. Ele não crê nisso que está escrito. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Ele te libertou do império das trevas. Ele não consegue crer, porque o véu está no coração dele. Vocês entendem o que eu estou te dizendo? Agora, quem entende isso, eu fui liberto do poder do diabo. Quero ver o que o diabo vai fazer na minha vida. Quero ver. Estou liberto pelo poder do diabo, transportado. O poderoso Jesus Cristo fez isso por mim. Não foi o meu jejum que me libertou. Não foi quantas vezes eu subi no monte que me libertou. Nem mesmo o dinheiro que eu pus no envelope me libertou. Quem me libertou foi Jesus Cristo, e prova que ele não me libertou. Agora quem está debaixo de lei é demônio, só está com medo do diabo. Ele pensa assim, o diabo tem 50% do poder e Jesus tem 50%. Então duas forças iguais estão lutando. Não. O diabo não tem poder nenhum, meus irmãos. Eu vou repetir isso. O diabo primeiro ele foi um querubim da guarda, ele foi criado por Deus, ele é um ser criado por Deus. Deus fez a mente desse querubim, que se tornou diabo. Aí o que ele quis? Ele quis ser igual a Deus, dar um golpe em Deus. Então ele foi amaldiçoado e se tornou o diabo. Deus fez a mente dele, ele foi um querubim criado. Deus conhece tudo que vai na cabeça do diabo. Deus é muito maior que o diabo. Jesus Cristo é muito maior que o diabo. Agora eu vou te falar uma coisa que eu falo sempre aqui. Então o diabo traça os planos, depois que ele faz tudo que ele pensa que ele ganhou, ele descobre uma coisa. O que ele fez só ajudou a obra de Deus. Ele não consegue vencer Deus. Entende isso ou não? Aquele endemoniado de Gadareno tinha uma legião de demônios, não tinha? Quando Jesus desceu lá, eles vieram que nem cachorrinho assim, se ajoelharam e adoraram Jesus e falaram assim, que vieste antes do tempo para nos atormentar? Que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Você autoriza a gente a entrar nos porcos? Pode. Pode. Eles entraram nos porcos, pediram permissão para entrar nos porcos. Agora Jesus é meu Salvador, me comprou com o sangue dele.
me salvou, me libertou. E eu não acredito no que ele fez por mim. Preciso um olhinho na cabeça, uma aguinha. Preciso que alguém venha aqui e fique assim na minha cabeça. Eu vou ser liberto. Preciso de uma oração forte. A oração forte é a tua. Você acredita, a tua oração é forte. Agora quem está debaixo da lei está dominado. Você entende que é dominado? Uma liderança manda, controla a vida dele. Ele está caído lá. É demônio, é demônio. Olha, o demônio está ali fora da igreja. Quem não fez isso vai sair daqui, já vai sair de braço dado com o demônio para ir para casa. Vocês não falam assim? Não falam assim? Fala. Ele nos libertou do império das trevas. Acredita nisso, você vai ver se você não é liberto. Acredita que ele te libertou, te comprou. Quer ver? Vou ler esses mesmos textos. Atos 20. Vamos lá, vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Atos 20. Você não é uma pessoa qualquer largada aí na mercê do diabo. Mas quem está com o véu no coração não entende isso. Atos 20, 28. O que diz? Atendei por vós e por todo o rebanho. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, olha lá, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então você foi comprado com o sangue dele. Você pertence a ele, você é propriedade exclusiva dele. Olha o que Pedro fala. Vamos lá, 1 de Pedro, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Pedro diz a nosso respeito, a teu respeito, a respeito da igreja. Olha o que ele diz. 1 de Pedro 2, 9. Olha lá. Vós, porém, sois o quê? O que nós somos? O que você é? Se está escrito é verdade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está dizendo que nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdotes real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não estamos debaixo de medo, com medo do demônio, medo disso, medo daquilo. Olha a macumba, olha o feitiço, olha o olho gordo, olha a sexta-feira 13, vem, que o diabo está... Não, nós não estamos nessa loucura, nós somos libertos, meus irmãos. Quem está na lei não consegue. Ele pode ler esse texto que eu te li aqui 10 vezes, ele não entende isso. Tá? A lei é o véu, ele não consegue ver. Ele não consegue ver. É o véu de Moisés, o brilho acabou, a coisa está lá e eles não conseguem ver. Vamos lá, 1 Coríntios. Volta lá para 1 Coríntios. Isso vai libertar a pessoa que nos assiste lá pela internet, vai alcançar pessoas que estão aprisionadas, elas vão ouvir isso que nós estamos falando, vão ser libertas. Olha lá, 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Presta atenção. Olha como está escrito isso. Então é verdade. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós, em vocês. Olha lá, se alguém destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é sagrado. Quem está debaixo da lei, o que ele está fazendo? Toda quarta-feira, culto da busca do Espírito Santo. Ele está buscando o Espírito Santo. Ele não acredita que o Espírito Santo habita nele. Então ele está buscando o Espírito Santo quarta-feira, estou buscando. Aí o Espírito Santo entrou nele. Na quinta, meio-dia, saiu o Espírito Santo, entrou o demônio, porque na sexta ele está lá, sai. Está expulsando o diabo dele. Na quarta ele busca o Espírito, na sexta vai expulsar o demônio dele. Quem está debaixo de lei está preso nisso. Não enxerga isso que eu estou te dizendo. Mas quem está na nova aliança sabe que o Espírito habita dentro dele, falando em línguas ou não falando. Língua é um dom, não é uma pessoa. Pode dar glória ou não dá. Pode gritar ou fazer em silêncio. O Espírito Santo não está condicionado a comportamento humano. Todo crente de verdade tem o poder dentro dele. Ele não precisa das irmãzinhas que revela, não precisa do irmãozinho que dá a palavra profética. Deus fala com ele. Deus fala com ele. Acredita ou não?
quem está debaixo de lei, ele vai odiar isso que eu estou te dizendo, porque ele não entende essas coisas. Então ele vai estar à busca do Espírito Santo. Ele está buscando o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é rápido, que ele nunca alcança, nunca chega. Quantos anos ele está numa quarta-feira de busca do Espírito Santo? Até hoje não encontrou nada, ele não crê nisso aqui que eu te li. E Paulo fala, não sabeis, vocês não sabem que vocês são o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês. Que habita em vocês. Está claro isso? Quer ver? Volta lá para Colossenses. No mesmo capítulo 1, versículo 14. Quem está na lei não acredita nisso aqui. Olha, Colossenses 1,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Para aí. Então, tudo que nós devíamos, o escrito de dívida, como se fosse uma grande nota promissória, e dizia assim, vocês são culpados, vocês devem, vocês estão condenados. Cristo tomou esse escrito de dívida sobre ele, levou na cruz, isso nos era prejudicial, nos condenava. Ele cravou isso na cruz, ele desfez, ele pagou o preço na cruz. Eu não devo mais nada, você não deve mais nada, nós somos libertos. Eu não tenho que pagar preço por nada. Quem está debaixo de lei quer pagar preço. Ele não acredita que o escrito de dívida, as ordenanças que nos condenavam, que eram contra nós, Cristo removeu, ele removeu inteiramente, encravou isso na cruz. É verdade ou não é isso? E que mais ele fez na cruz? Olha lá, e despojando. O que é despojar? É tomar o território, é quebrar a autoridade, é desfazer, é tomar, destruir. Então, e despojando os principados e potestades, olha lá. Que principados e potestades são esses? Os demônios, o diabo e todos os seus demônios. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê? Triunfando deles aonde? Na cruz. Então Jesus despojou todos esses demônios que não são de nada. Despojou o diabo, os principados e potestades. Publicamente expôs eles à vergonha. Triunfou deles aonde? Na cruz. Olha, nenhum homem vence o diabo. A pessoa quer vencer o diabo jogando água ungida. Olha, pensa bem. A pessoa quer vencer o diabo passando um olhinho aqui na cabeça, um olhinho com suco de uva para representar o sangue de Jesus. Ela pensa que isso vem. Ela fica gritando. Você nunca viu Jesus gritando um monte de nome de demônio no ar? Quando os demônios se manifestavam, Jesus ia lá e expulsava. E quando Jesus expulsava, não precisava vir 7 vezes. Acabava. Não era assim? Jesus expulsava, acabou, nunca mais entrava. Não precisava 7 vezes. Você viu alguma vez Jesus, você demônio disso, sai, você gritando para o ar? Nunca. Você viu alguma vez os apóstolos fazendo isso? Quando o demônio se manifestava, expulsava na hora e acabou. Uma vez expulso no nome de Jesus, liberto. Sim ou não? Agora eu perdi até o que eu estava dizendo. Agora eu... Então tá bom. Então Cristo despojou, você tem que acreditar, presta atenção, nenhum homem vence o diabo, era isso. Em Mateus capítulo 4, como que Jesus venceu o diabo? Ele só falou assim, as escrituras, está escrito, está escrito. Então o que vence o diabo é a escritura, é a verdade. Então você vê um monte de gente fazendo coisas para vencer o diabo, e o diabo olha para eles e ri. Porque não vence o diabo. O que vence o diabo foi Jesus Cristo homem. Olha, o diabo ele foi criado muito antes do planeta Terra. Ele viveu nos louvores, ele antes de ser diabo, ele era um querubim da guarda, ele adorava a Deus, ele conhecia os anjos, uma terça parte desses anjos veio junto com ele aqui para a terra. Ele conhece o céu, ele sabe como eram as coisas lá. Então o diabo é um cara muito inteligente, se bem que a inteligência dele caiu muito com a maldição que caiu sobre ele. Então tá um homem aqui, ó, diabo, vou te vencer com um pouquinho de água. O diabo ri dele. Nenhum homem é capaz de vencer o diabo. Foi por isso que Deus, ele veio em forma humana,
na pessoa de Jesus Cristo. Ele venceu o diabo como homem, por nós. E na cruz acabou com o poder do diabo, despojou o diabo. Então, o diabo e os seus demônios são o inimigo derrotado. Eles não estão com essa corda toda. Como é que vai fazer alguém acreditar nisso? Está escrito aqui, eles não estão com essa corda toda. Mas quem está debaixo de lei, a cabeça dele não enxerga isso. Então ele vive amedrontado, supersticioso, né? Ele tem medo de sexta-feira 13. Ele vai acreditar que o que é o mal olhado? O indivíduo olha assim com os olhão desejando o mal, vai pegar nele. A macumba entrou na igreja, ele vai acreditar no quê? Fizeram uma mandinga para mim. Se ele está passando numa encruzilhada, tem uma velhinha acesa, ele, ai meu Deus, está amarrado. Não tem nem coragem de passar perto, tem medo. Se passa em frente de uma casa de macumba, só não faz assim porque diz que é crente. Mas é capaz de atravessar, rolar do outro lado com medo. O que é isso? Você é crente, meu irmão. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É ou não é? Jesus não te comprou, não te salvou, o maior não está em você. Quem está debaixo de lei não entende nada disso, está fracassado. Então é o véu, meus irmãos. Vocês entendem o que é? Vocês estão entendendo o que é o véu? É um sistema religioso na cabeça das pessoas que impede elas de ver a verdade. De ver a verdade. Então elas estão dentro da igreja, elas estão com a Bíblia na mão, elas estão fazendo tudo aquilo, mas elas não descobriram a verdade mesmo dentro da igreja. Vamos ler outras coisas aqui. Só a última do diabo, tá bom? Só a última. Hebreus, olha lá, Hebreus 2,14. Isso aqui não pode ser mentira. O que diz Hebreus 2,14? Olha lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse ou aniquilasse, é a mesma coisa que destruir. Então na morte de Jesus Cristo, o que ele fez? Destruiu. Destruiu quem? Aquele que tinha o poder da morte. Se a tradução aqui, aquele que tem o poder da morte, está errada. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou, quebrou o poder da morte na sua ressurreição. Então vou ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? É saber, o diabo. Então o diabo foi destruído, ele não deixou de existir. Mas ele está aniquilado por Jesus Cristo. Aniquilado por Jesus Cristo. Só mais uma coisa, em Efésios, eu ia terminar, mas eu tenho que ir um pouquinho mais para frente. Você aguenta aí mais uns minutinhos só? Abre aí em Efésios, no capítulo 1, olha que coisa linda que nós vamos ler. Desde o versículo de número 19, Efésios 1, 19, olha o que eu vou ler. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, existe uma suprema grandeza do poder de Deus para com aqueles que acreditam. Segundo a eficácia da força do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, lá, ressuscitando dentre os mortos, quebrando o poder da morte, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então olha onde Cristo está. Assentado à direita nos lugares celestiais. Olha lá. Acima de todo principado, potestade, poder e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Leia. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Cristo está sentado à direita de Deus, acima de tudo, todo o poder está na mão dele. Quem é o diabo para confrontar Jesus Cristo? Então olha aí que eu estou te lendo. Deus vai iluminar o teu coração, você vai entender o que eu estou dizendo. Olha lá o versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima. Então Cristo é a autoridade máxima. Ele está acima de quê? Olha lá. Acima de todo principado, de toda potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O que mais que foi feito?
e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas deu o quê? A igreja. Então Cristo é a autoridade máxima. Todo principado, potestade, todo demônio, todo mal, está tudo debaixo dos pés de Cristo. Acredita ou não? Eu não li isso para você. Agora quem está debaixo de lei, ele lê, isso está na cara dele, mas o véu, ele não consegue entender. Vocês estão entendendo? Ele não consegue ver isso. Isso é uma coisa visível, mas ao mesmo tempo oculta diante dele. Visível ao mesmo tempo oculta. Continuando. Para acabar agora eu vou acabar. Volta lá no texto. 2 Coríntios 3, onde nós estamos. Vamos terminar a leitura lá e vamos acabar. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que acontece com o véu? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o que acontece? O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Então, todos aqueles que ficam debaixo da velha aliança o tempo todo, o véu está posto no coração deles. Eles falam que creem em Jesus, mas não enxergam o que Jesus Cristo fez. Continuando. Versículo 15. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Então, o que é se converter ao Senhor? Significa que eu tive encontro com Jesus e eu só creio em Jesus Cristo. Eu não creio em água orada, em óleo ungido e terra. Não vem com esse monte de profetário, esses alamatura que fica revelando e controlando a vida das pessoas. Não vem com isso. Conversão ao Senhor é o seguinte: só creio em Jesus Cristo, nele, no que Ele fez, em nada mais. Ninguém vai mandar na minha vida, ninguém vai me dominar. Eu não vou ser escravo de sistema religioso nenhum. Eu sou convertido por inteiro, 100% a Jesus Cristo. Então, quando eu vejo isso em Jesus Cristo e creio no que Ele fez, o véu é tirado. Você começa a enxergar. Parece que você era crente morto, passa a viver. É uma coisa nova que brota dentro de você. Aí ele diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Quando eu vivia no meio pentecostal, a gente dizia assim: onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então vamos gritar, pular, bate palma, dança, dá glória. Não, não é essa a liberdade. Não é essa a liberdade. A liberdade do jugo da lei, a liberdade do véu, a liberdade do ministério da morte, que é a lei. Então, se o Espírito Santo está em mim, aí é liberdade. A pessoa fica livre, entendeu. Continuando. Ora, o Espírito, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós com o rosto sem venda, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que é o espelho? O espelho só reflete uma imagem, mas não é uma imagem real. Então ele está dizendo que, ainda que a gente creia em tudo isso, nós não estamos vendo uma imagem real, nós não vemos Jesus olho a olho ainda, estamos pela fé. Mas o que está acontecendo? Olha o que ele fala. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então nós estamos num processo de transformação. Cada vez melhor, cada vez o nosso homem interior mais aperfeiçoado, cada vez uma fé mais madura, uma visão de Deus mais aperfeiçoada. Aí ele diz, de glória em glória, né? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então nós estamos cada vez mais sendo transformados para termos a imagem do Senhor, a imagem de Jesus Cristo. Sermos iguais a eles, que vai se completar no fim, né? Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, meus irmãos, é isso que Paulo está explicando nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, que nós trabalhamos já dias em cima disso. Então, aquela música, o véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora, ó o véu, apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Apagaram lá no fundo, olha lá. Só pra te adorar e fazer seu nome
grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vocês entenderam, queridos? Então, a semana que vem, nós vamos falar do Evangelho encoberto. Então, Paulo vai continuar esse ensino. Ele vai dizer que para muitos o Evangelho está encoberto. Eles não estão vendo o Evangelho. Tá bom? Então, vamos terminar por aqui. Capítulo 3.